todos. Então, vamos dar sequência hoje ao segundo dia. Eu agradeço a presença de todos. Muitos eu conheço já da sala da U-Trading ou via Skype, porque esses anos todos a gente vai fazendo amizades, né? Então, eu não conhecia o pessoal de Curitiba, não conhecia o pessoal do Espírito Santo, Minas, o pessoal que desceu. Então, eu acho bacana. Faz bem para mim essa integração, faz bem conversar com todos, e eu acredito que seja benéfico para vocês também. Entendeu? A ideia é eu palestrar e falar sobre um tema, mas eu gostaria de abranger sobre a minha amplitude. Falar sobre mim e o que aconteceu comigo, o que eu faço, quais foram as dificuldades. O tema, rentabilize seu dinheiro sem estresse. Tá. O tema é um pouco subjetivo. Dá para rentabilizar o dinheiro sem estresse? A gente consegue movimentar dinheiro sem ter estresse? Todo mundo ganha dinheiro sem estresse, sem preocupação, vocês dormem direito. Explodiu uma bomba ontem, né? O pessoal estava falando. E aí? Acontece alguma coisa? Então, assim, a ideia é falar sobre o que a gente pode fazer. Deixa eu pegar aqui. Só determinando para vocês como que eu vou seguir o roteiro da minha palestra. Eu vou falar, então, inicialmente, disciplina, totalmente ligado ao estresse, para as pessoas terem mais tranquilidade, trabalhar no mercado financeiro, tanto na Bolsa no Brasil quanto no mercado lá fora, com mais tranquilidade. Tá? Claro, cada pessoa tem o seu perfil. Tá, uns mais nervosos, outros sem emocional nenhum. Então, vou falar sobre disciplina e depois, sim, propriamente, sobre como rentabilizar sem estresse ou as outras maneiras. Tá? Eu acredito que cada um consegue absorver um certo momento. Falando de mim, o que eu faço hoje? Então, hoje eu opero. Bom dia, João. Tudo bem? Hoje eu opero, sou trader. Função principal, todo mundo me conhece. Depois vou falar minha organização de horários. Opero na BMF. Já operei muito índice, hoje diminui contratos de índice no Brasil, e opero dólar no Brasil. Então, um dos meus carros-chefes do meu dia a dia é operar day trade em dólar, aqui no Brasil. Tá? E eu opero futuros internacionais, eu gosto muito do índice da Alemanha, alguns pares de moedas, mas eu gosto muito de índice, isso é uma característica minha. Pessoal, não é porque o Evandro opera índice que todo mundo tem que operar índice, não é porque o Evandro opera dólar que todo mundo tem que ter dólar. Tá? Eu vou mostrar para vocês, fiz N testes, como todo mundo fala. Ontem o Marcelo Vieira falou, você vai fazer day trade, swing trade, position, notícias, e depois você vai definir o seu estilo. Foi o que aconteceu comigo. Tá? Então, o fato de operar lá fora, e a gente está mexendo com um câmbio, com um dólar, eu opero dólar aqui no Brasil, e eu estou mexendo lá fora, a gente tem o quê? A gente tem o câmbio toda hora. Então, automaticamente, algumas pessoas, ao longo do tempo, foram me solicitando informações. O que tu acha do dólar? Será que vai subir? Se não vai subir? Eu não sou um analista certificado por nenhuma corretora. Não estou ligado a nenhuma corretora. Mas as empresas lá da minha cidade, Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, solicitam. Poxa, eu tenho que fazer um pagamento de importação, eu tenho que receber exportação. O que você acha? Então, acabei me especializando em hedge cambial. O que é isso? Eu auxilio algumas empresas importadoras e exportadoras na tomada de decisão. Tá? Então, foi uma atividade que não me toma tempo, eventualmente, então não atrapalha na minha questão de fazer operações, porque, na verdade, é um conhecimento que a gente passa, a gente não precisa sair, fazer isso aí, então não me atrapalha. Acabei sendo convidado para participar do projeto da U-Trade, na questão educacional. Eu gosto muito de ensinar, eu agradeço muito as pessoas que me ensinaram. Então, assim, eu não consigo fazer operações hoje se não tivesse pessoas que tivessem me ensinado. Sozinho, em casa, trancado, é muito mais difícil. Então, eu gosto de transmitir. Todo dia eu estou das 10 ao meio-dia na sala da U-Trading, colocando o meu ponto de vista, né, e da forma que vocês observarem e contribuem, é o que a gente espera. Tá? O fato de eu estar na U-Trading todos os dias, o horário das 10 ao meio-dia é um horário que me favorece. Por quê? Porque eu também estou no mercado aqui no Brasil, que abre às 9 horas da manhã, então eu estou conectado. E eu opero o índice da Alemanha na madrugada até o meio-dia no Brasil, então é o horário que eu estou conectado. Então, o fato de estar na sala da U-Trading me mantém mais conectado com os gráficos. Óbvio que eu não faço as operações dentro da sala, porque senão a gente começa a ter o descontrole. Então, me mantém conectado com vocês e com o mercado. Eu participo de uma equipe fazendo operações no mercado lá fora, Blacksmith, que é o nome oficial que a gente colocou aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais, certo? E o Estúdio Finance, eu gostaria de ter lançado aqui no CBT, não consegui, eu tenho o apoio do Anderson aqui, que faz parte. Identifiquei, né, as pessoas sempre me pedem material, ou alguns indicadores, ou alguma apostila, durante a sala da U-Trade. Então surgiu essa necessidade, eu identifiquei
poxa, eu vou montar um centro, um local onde eu posso disponibilizar todo o material que eu tenho nesses 8 anos, minha biblioteca, minhas pastas. Então, eu estou montando um site, Estúdio Finance. É um site onde eu vou disponibilizar gratuitamente todos os materiais que eu tenho lá. Apostilas, livros, o que eu puder disponibilizar. Por quê? Porque, às vezes, eu disponibilizo das 10 ao meio-dia um indicador, uma apostila, e aí, durante o dia, eu não estou mais na sala. Né? Então, se vocês conversarem entre vocês, e vocês disserem, olha, tem um material ali, aí acredito que o conhecimento é um pouquinho maior. Então, é um projeto que até o final do ano vai estar o site no ar, eu vou colocar, é gratuito, tá? Eu vou fazer porque o que acontece? Eu tenho 8 anos de biblioteca, indicadores, EAs, enfim, aí eu vou disponibilizar. Tá? Vou fazendo aos poucos, tá? Porque eu não posso parar minha atividade, então, primeiro operar e aí aos poucos eu vou fazendo, por isso que eu não consegui. Só para vocês entenderem o que eu faço hoje. Gostaria de contar o que eu já fiz no mercado. A gente estava comentando agora, né? 4 anos operando. O que eu já fiz no mercado? Eu comecei em 2007 operando ações no mercado brasileiro, um pouquinho antes da queda, em 2008. Só sabia comprar. Fiz um curso, 2, eu só sabia comprar. Em 2008, qual que era a questão? Caía 2 dias, comprava, porque a análise técnica dava fundo, e a gente acabava comprando e ganhava. Em 2008, o mercado brasileiro começou a cair. Eu comprava stop. Isso. Aí eu levei vários stops e disse, opa, eu não sabia operar vendido. Novos, né? Aí eu parei de operar. Me assustei em 2008, estudei um pouquinho mais, 2009, final de 2008, 2009 voltei a operar, aí de lá não parei mais. Então comecei operando ações na Bolsa Brasileira, dentro de ações, dentro da Bolsa tem vários produtos. Então ações é um produto, um tipo de operação chamada lançamento coberto ou financiamento, hoje se fala financiamento, eu já fiz também, então minha experiência é compração, vende opção, é uma operação um pouco mais conservadora, depois a gente acha que sabe operar tudo, a gente vai operando opções a seco, acha que vai ficar rico, da noite para o dia. Né? Então, eu também já tive minha fase de operar opções a seco. Né? Não sabia o risco que eu estava correndo na época. Eu operava sem saber o risco total. Certo? Então, já fiz operações, já fiz travas de altas, travas de baixas, que se faz com opções. Tá? Quem não conhece esses produtos, o Ivandro está falando de opções, não conheço, não se preocupe, são produtos, mas é importante eu falar o que eu já fiz, porque quando a gente fala algum assunto, tendo a experiência é muito melhor, entendeu? Então, as minhas contas já passaram por todas essas situações. Uma outra operação chamada borboleta, se faz também com opções, que é um derivativo de ações, e straddle e straddle, já fiz, é pouco conhecido. Existe uma literatura falando sobre esse tipo de operação e eu montei um straddle e um straddle com o meu perfil, diferente. Lá em Caxias, era uma operação altamente arriscada, eu buscava 20% ao mês, fechou 6 meses de 20%, ótimo, no último mês que deu um stop, levou tudo. Tá? Perfeito, entendeu? Então, era um link no Excel, se eu saía para almoçar e dava resultado, não tinha ordem pega, amador, entendeu? Eu achava que estava operando da melhor forma. Então, assim, é importante colocar tudo que a gente tem passado no mercado aí. E aí eu cheguei no índice, desde 2010, em uma palestra lá no MBA de Mercado de Capitais, na minha cidade, uma pessoa mencionou sobre índice, que ele focava numa carteira de ações e operava índice para rentabilizar um pouco mais. E eu estava assim, pulverizado em todas essas operações, estava aprendendo, eu achava que sabia operar e, na verdade, eu estava aprendendo. E aí eu o índice, fiquei somente no índice de 2009, 10 em diante, somente índices. E, claro, depois a gente começa a abrir o leque. A gente tem o sistema de aprendizado, a gente faz o funil, depois a gente chega a uma maturidade, a gente começa a abrir um pouco mais com maturidade e devagar. Tá? E moedas internacionais. Tá? Então, essa aqui é toda a minha história e aqui hoje que eu faço hoje. Não movimento mais nada de índice dólar, eu acabei não colocando aqui, e moedas internacionais. Eu já fui assessor de investimentos, então assim, eu tive uma época de 2 anos, já que eu estou no mercado, as pessoas me pediam uma opinião, vou me tornar um assessor de investimentos que eu pensava que eu podia atender por completo. É bacana, valeu a experiência, eu conheci os bastidores das corretoras, porque a gente faz treinamentos, a gente conhece todo o back-office, o interior, mas eu tinha que visitar cliente, sair do escritório, colocar produtos que não são o meu perfil, e eu acabava não operando. Não fechou com o meu perfil, não sou mais assessor de investimentos, eu faço operar.
tá? Que é o que eu gosto, que é o que eu fico 2 horas, 3 horas por dia conversando com vocês sobre operações, mas eu não me sentia bem em sentar com algumas pessoas sabendo que eu fazia operações em dólar, em índice, e que eu considero o melhor produto da Bolsa brasileira, e colocar uma renda fixa para a pessoa. Eu acho que outro profissional da renda fixa é que deveria colocar o produto para as pessoas. Então, hoje, opero. Coloquei a minha foto aqui, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre disciplina. E para vocês entenderem como eu trato a disciplina no mercado hoje, é importante entender a minha história. Porque foi assim que eu me formei. Então, eu apresentei para vocês o que eu fiz em termos de operações, em termos de conhecimento técnico, mas existe uma história muito maior. Cada um tem a sua história. Você tem a sua história, todo mundo tem a sua história. E é importante eu colocar para vocês entenderem quando se fala disciplina. Eu me considero bem disciplinado. Eu tenho um escritório e no escritório eu tenho espaço para algumas pessoas virem operar lá, meus amigos, quando quiserem, e eu sempre bato na tecla de ser bastante disciplinado. As pessoas pedem, será que eu compro, será que eu vendo? Não sei. Olha o gráfico e o gráfico responde para você. Não tem o C, não tem o achômetro. Se tiver que ter alguém, você vai ter alguém. Se tiver que ter o loss, você vai ter o loss. Tem que ser totalmente racional. Não é fácil, não é, João? Mas aos poucos a gente vai melhorando. Como que a minha disciplina... vou tentar mostrar para vocês como que eu me considero bem disciplinado. O que eu fiz na vida? Eu quero contar a minha história. Com 15 anos eu comecei a trabalhar num restaurante de comida chinesa. Aí com 17, 18 eu fui trabalhar numa cafeteria no shopping. Tá? O que tem isso a ver com o mercado? Por enquanto nada, depois eu vou fazer o link. O fato de eu trabalhar nessa área de alimentação, eu trabalhava sábados, domingos e feriados. Quando eu trabalhava no shopping, eu chegava às 8 horas da manhã no sábado, eu saía às 11 horas da noite. No domingo, eu chegava às 9 horas da manhã, eu saía às 10 horas da noite. Isso com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entendeste? Então, essa foi a minha trajetória profissional, digamos assim. Depois, melhorei. Fui trabalhar com compras e custos. Então, eu troquei uma atividade que me consumia o final de semana por uma atividade de segunda a sexta. Quando eu trabalhava no shopping, eu sempre pensava, poxa, essas pessoas estão vindo passear no final de semana, eu estou aqui trabalhando. Um dia eu vou chegar ao ponto de ter o final de semana livre. Então, eu... de certa forma, apareceu uma oportunidade, um outro trabalho, fui trabalhar com compras e custos na área administrativa. Poxa, trabalhando até sexta-feira, eu tinha o final de semana livre. Depois eu passei a ser gerente, recebi uma outra proposta, trabalhei um tempo como gerente de informática, mas eu sempre tive a ideia de ter pelo menos 2 rendas. Não somente uma renda, 2 rendas, ou 3. O ideal é 3, no meu pensamento. Mas eu queria ter 2 rendas. Então eu pensava, bom, já que eu estou em um final de semana livre, que antes eu não tinha, eu vou achar alguma coisa para fazer no final de semana. Né? Então eu tinha já um pequeno capital e eu comprei alguns brinquedos e montei uma empresa de locação de brinquedos. Pequenininho, então durante a semana eu trabalhava, final de semana eu trabalhava também. Era uma renda extra. Então eu já tinha 2 fontes de renda. Totalmente sazonal, porque eu moro no sul, tem um inverno, então no inverno ao ar livre a gente não consegue fazer eventos, mas então estava lá. Tecnicamente, na mesma situação de alguns anos atrás, porém com 2 rendas. Uma renda fixa e uma renda sazonal, mas complementar. Tá? Então, o que acontece? Vai o Evandro trabalhar final de semana de novo. Tecnicamente, sim. Isso. Muito boa a tua observação. Depois, acabei saindo da... Era puxado, trabalhar nos 2, acabei... Aqui eu trabalhava como funcionário contratado, então depois eu acabei comprando um caminhão. Meu pai tem histórico de ser motorista de caminhão, família humilde, e ele precisava de ajuda, eu comprei um caminhão e fui trabalhar com um caminhão junto com ele, lá na cidade mesmo. Então eu tinha tudo a ver, eu precisava transportar os meus brinquedos e tinha uma renda fixa com o caminhão. Perfeito. Problemas. Sábados, domingos, feriados de novo. Eu trabalhava no operacional do caminhão. Eu tinha que dirigir, eu tinha que carregar, descarregar, tinha que visitar a empresa, subir em cima, descer, tomar chuva, entendeu? Mas estava ótimo, porque eu tinha 2 rendas que me sustentavam e estava legal, não tinha um plus a mais. Eu não sou a melhor forma física, sou um pouquinho gordinho, que a gente gosta de comer. Começou a doer minhas costas, entendeu? Teve um dia que eu cheguei em casa e não conseguia descer do caminhão, eu tive que ir direto para uma quiropraxista. Então eu disse, opa, não dá mais. É bom tudo, mas não dá mais. Depois eu já tive filho, então assim, com o filho a gente começa a repensar. Então vendi meus brinquedos, fiquei somente com o caminhão, que era atividade que eu poderia ficar de segunda a sexta. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Não tem nada a ver com o mercado financeiro até agora. O que eu quero mostrar para vocês? Essa é a minha trajetória.
certo? Quando eu chego no mercado financeiro, não é minha estação de trabalho, mas é o que todo mundo quer, né? É bem parecido com a minha. Que a gente quer? Quando eu cheguei no mercado financeiro, em 2010 eu vendi o caminhão, já tinha vendido então, vendi o caminhão, vou ficar só fazendo trade. Alguns meses depois, eu tinha que dizer, pô, ou vai dar certo ou vai dar certo. Então eu olhei para trás e disse, olha tudo que eu passei. Pô, trabalhava sábados, domingos, feriados, carregava, descarregava, me molhava, ficava gripado. É mais fácil colocar uma ordem e deixar a ordem lá ou voltar a trabalhar como eu trabalhava. Entendeu? É mais fácil sair 7 horas da manhã e tomar chuva ou acordar às 3 da manhã e operar na madrugada? Pô, muito mais fácil. Então, para mim, está muito claro que eu tenho que ter disciplina. Entendeu? Só depende de mim saber se eu vou fazer o certo ou o errado. Eu posso errar a operação. Eu posso levar stop na operação. Mas o que eu me propus a fazer, eu faço. Sempre da melhor maneira. Se eu me proponho fazer 3 operações por dia, ou fazer 5 operações por dia, eu vou fazer. Se eu me proponho a chegar a um limite X em percentual, fiz 0,5% e tenho que parar, eu vou parar. Eu posso ficar na frente do computador e não vou operar. É regra para mim. Para mim funciona. Se outras pessoas precisam desligar e sair, também, está ótimo. Mas eu não tenho esse problema. Já tive, é difícil, eu não tenho. Eu tenho os guris que vieram lá do Sul, e depois vocês podem falar com ele, relatar. Eu não tenho esse problema, é muito claro. Por quê? Porque minha história mostra que trabalhar sábado, trabalhar domingo, carregar, chegar meia-noite, é muito mais fácil do que eu faço hoje. Tá? Então, eu acho que é importante vocês olharem para a história de vocês, vocês verem as dificuldades que vocês já passaram, e vocês estão, na minha opinião, junto comigo, na melhor situação do mercado financeiro. A gente senta, claro, a gente tem um capital em conta para fazer operações, mas a gente não tem imobilizados, nós não temos custos fixos altos, nós não temos um número X de funcionários, nós não temos financiamentos para pagar, nós temos somente a oportunidade. Eu acho que é a parte mais inteligente em se trabalhar, não despende de tempo na frente do computador, aqui, conhecimento. Nossa, então eu acho que todos os profissionais que estamos aqui, nós somos com uma área para quem tem aptidão no filézão no mercado, na minha opinião. Tá? Vou falar um pouco sobre as técnicas que eu fui fazendo ao longo do tempo para aumentar a minha disciplina. Tá? Eu coloco muitos quadros na parede. O pessoal que conhece lá, eu tenho. Se fosse essa parede aqui, teria forrada de quadro. Com estratégia 1, estratégia 2, gain, loss, quanto deu de lucro no mês, quanto que não deu, se vai ter notícia para sair. Eu uso muito quadros. Desde o primeiro, quando eu comecei em casa, então uso muito quadros na parede. Usa folha 3, folha 4, faz manual, pendura na frente, pendura no chão, faz o que precisar, mas coloca. Eu acho que o visual ajuda. Eu sou muito visual. Algumas pessoas não compreendem a questão visual, mas o visual sempre ajuda. Você vai no banheiro, você passa no quadro. Entendeu? Você voltou, foi tomar água, você passou no quadro. Então, ele está em informação. Entre estar num caderno fechado e estar na sua frente, melhora. Entendeu? Aí você tem o teu mês lá. Você colocou todos os teus meses lá. Você vai ver, pô, mês passado eu fiz uma cagada, perdão a palavra, e eu não quero fazer esse mês. Vou me monitorar para melhorar. Certo? Mandar e-mail para você mesmo. Um amigo meu usava. Chegava no final do dia, mandava e-mail para ele mesmo. Aí ele olhava no dia seguinte, entendeu? O que ele fez? Você faz? Isso aí, entendeu? Manda e-mail para você mesmo. Entendeu? Nas corretoras lá fora, a gente recebe um e-mail todo dia. Entendeste? E é bom tu receber o e-mail todo dia. Por quê? Porque você olha e, hoje eu fui bem, faz bem. Hoje eu levei o stop dentro do programado. Yes! Tá bom. Você comemora um stop? Eu comemoro. Comemora, Jorginhos? Stop! Mais ou menos, né? Então, mandar um e-mail para você mesmo, faz bem, parece doidice. Tá? Isso aqui, Evandro, é besteira, não funciona. Tudo bem, não absorve para você. Então, absorve o que você acha que dá. Gravar um vídeo para um amigo imaginário, grava um vídeo para um amigo imaginário, e depois você me manda por e-mail e você assiste. Entendeu? Eu nunca gravei vídeo para mim mesmo. Mas eu aprendi com o amigo Diógenes que ele, uma das etapas dele, foi gravando vídeo, foi assim que criou-se seu blog, para manter disciplina. E eu acredito, eu só não fiz, mas eu acredito. Então eu gravo para um amigo imaginário ou para uns amigos, certo? Criar um blog, eu já tive uma etapa que eu criava um blog, mas não era público, era só para mim. Porque daí o que acontece? Eu tenho minhas planilhas Excel desde 2009, que eu comecei a ser mais regrado, que tinha mais tempo.
Eu olho para as planilhas hoje e digo, meu Deus, né? Meu Deus. Então, o que acontece? Um blog também, você vinha mês a mês. Só é um formato digital. Tá planificado. Aí chega alguém, você pode sentar, você pode discutir. Pode criar um blog para você mesmo. Tá? Assumir compromissos com terceiros. O que é assumir compromissos com terceiros? Tinha amigo meu que operava muito bem a conta dos amigos, quando ele era assessor de investimento, e a dele, furada. Por quê? Porque a dos amigos, ele mantinha a regra, ele tinha um compromisso, e a dele, mas eu vou deixar mais um pouquinho. Entendeu? E o resultado final, sempre a dele é abaixo das outras. Já tive pessoas trocando de conta. Eu opero do João, o João opera a minha. Tá? Isso funciona muito bem, desde que seja um acordo bem definido, regras bem definidas. Né? Fechado? Fechado. Isso. Você opera a minha, eu opero a sua, entendeu? Tem pessoal daí do trading que faz isso, entendeu? Então assim, é realidade, você assume um compromisso, você chega no sábado ou no final do mês, senta e discute. Eu e o João discutir. Se eu fiz muita besteira durante o mês, poxa, hoje tem reunião com o João, o que eu vou apresentar? Né? Por que eu fiz essa besteira? O próximo mês vai ser melhor. Entendeu? Penso eu. Pode ser que não seja, mas a tendência é a gente ir trabalhando. Então, operar no mercado tem a parte técnica e tem os bastidores que a gente não encontra muitas vezes em curso. É a nossa vivência. Tá? Então, pode fazer um compromisso com um terceiro, participar de grupos de Skype. Às vezes você tem, poxa, mas meu amigo mora em São Paulo, eu moro lá no Sul. Mas a gente converge com a mesma ideia. Então, participa de um grupo, monta assim, olha, nós três aqui, a gente vai operar, vamos discutir. Desde que seja uma ideia afinada, rende. Se é participar de um grupo por participar, porque um opera não sei o que, ouro, outro opera ações aqui no Brasil, pode divergir, pode te atrapalhar. Desde que seja com o mesmo conceito, com a mesma ideia, eu acredito que melhore. Tá? Isso, eu acredito que... Já participei de muitas salas que tinham... Vou fazer um parênteses. Quando eu comecei a operar índice, eu participava de uma sala, tinha 5 pessoas, me convidaram, e o pessoal fazia 300 pontos por dia no índice. Eu disse, poxa, 300 pontos por dia, bom, vou buscar 300 pontos, porque eles fazem 300 pontos. Que 300 pontos, eu só levava stop. 100, 150, 300. Porque a realidade deles era buscar 300 pontos, a minha realidade não era. Entendeu? Então, assim, a realidade deles destoava de mim. Eu fiquei fora. Fiquei mal uns dias, disse, tem que aprender e paciência. Entendeu? Então, assim, às vezes, em algumas salas que tem um conceito bem definido, pode não ser o teu. Então, tem que ter esse sentimento. Tá, gente? Então, participar do grupo de Skype. O que a gente pode fazer? A gente pode estudar um pouco sobre PNL. Eu não sou formado em PNL, faço apenas algumas leituras, mas o pouco que eu li me ajuda. São pequenas pinceladas que vai melhorando teu mental, tuas atitudes, entendeu? Você pode ter dificuldade de ter regras, a PNL te ajuda muito a ser mais regrado em termos de horário, em termos de atitude, entendeu? Então, procurar ler livros ou fazer alguns cursos com profissionais faz parte da formação. Trabalhar muito o subconsciente. Eu gosto muito, eu não sou um especialista, mas tem etapas que a gente trabalha a mente, agora eu vou concentrar um pouco mais. O subconsciente, a nossa mente é o que faz a diferença, entendeu? Tanto na limitação de operações, quanto com nossas crenças. Se a gente for trabalhar nossas crenças limitantes, ou nós formos trabalhar nossas crenças negativas, transformá-las em positivas, tu tem um boom muito grande. Sempre adequado com a técnica que exige no mercado. Não adianta não estudar nada no mercado e você está totalmente apto. Então, isso trabalha muito. Tem etapas, quando a gente lê um livro, por exemplo, O Poder do Subconsciente, ou O Poder do Subconsciente para a Riqueza, naqueles meses que a gente está no pique, os resultados são muito maiores. Hoje, eu enxergo porque a gente já fez. Quando a gente está no meio, é um pouco mais difícil. Tá? Técnica de subconsciente... o crescimento pessoal, não é? Melhorar cada dia, ter regras, a gente fazer coisas boas, entendeu? Às vezes ter profissionais do mercado qualificados ao nosso lado. E uma coisa que eu vejo muito é dar mais do que receber. Tá? E eu acho que isso é o maior crescimento pessoal que a pessoa pode ter, é dar mais para receber. Tá? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de exposição. A minha maior exposição até hoje é na U-Trading. Eu fico sempre com pouca exposição. Eu não tenho muita exposição e, mesmo assim, muitas pessoas se aproximam somente para sugar.
Eu gosto muito de passar o conhecimento, mas a pessoa que normalmente suga da gente, os profissionais que estão mais tempo, que eu quero aproveitar só o teu filé, Evandro, eu quero só o segredo para ficar rico. Não existe segredo para ficar rico. Existe tudo que eu falei até agora, o crescimento, a maturidade. E essas pessoas não duram no mercado. Já em 8 anos aí, chega de todo... As pessoas não duram, porque acham que vão ficar ricas da noite para o dia, porque tem que pegar só o filé do Diógenes, o filé do João, do Alexandre Castro e estou pronto. Não é assim que funciona. E muitas pessoas pensam desse jeito. Então, assim, o crescimento pessoal eu acho que é contribuir. Você fala, o que vocês estão fazendo assim é um crescimento, eu acredito que seja. Hoje, estarmos aqui, sexta e sábado, eu acho que é um crescimento para todos. Tá, pessoal? E eu tenho muito em mim lembrar das dificuldades maiores da vida, da nossa vida. Isso faz ter disciplina. Por que eu vou fazer um trade errado se eu já fiquei doente, minha família ficou doente? O que é mais difícil? Sair de um hospital? Eu tive uma época que meu filho ficou uma semana com pneumonia. Nada grave, tudo tranquilo, né? O senhor é médico, sabe que... Mas mexeu comigo. O que é mais difícil? Estar com um filho num hospital, um parente no hospital, ou fazer uns tradezinhos aí bem feitos? Podemos errar na técnica. Poxa, vamos se propor a fazer alguma coisa bem feita. Então, coloca fotos das pessoas que você gosta, faz um ambiente bom. Tá? Depois que você faz um trade bom, comemora, respira. Quando você faz um trade ruim, respira, veja por que foi, entendeu? Eu comemoro os stop. Estava brincando, mas eu comemoro, entendeu? Porque o que acontece? Muitas vezes eu comprei, dólar, por exemplo, comprei, caiu, levei um stop de X pontos, 10 pontos. Caiu 30, entendeu? É muito bom levar um stop de 10 pontos. Ele caiu 30. Imagina se eu fosse teimar contra o mercado. Ah, eu não vendi, perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade. Mas que bom que eu levei um stop. Que bom, entendeu? Por quê? Porque a gente só enxerga depois que foi bom o stop. Então, assim, tem que ser valorizado. Opa, eu tomei uma atitude correta, eu determinei o meu risco e realmente, aquele dia, o que eu me propus a fazer não era para ganhar. Tá? Então, são coisas que eu uso para mim, como eu falei no início da palestra, que eu gostaria de colocar para vocês, e aí cada um aproveita um pouquinho de cada um. Vamos aqui. Uma das dificuldades que eu tenho ainda hoje, como eu opero lá fora, é a madrugada. Tá? Acordar todo dia às 3 da manhã, no horário normal, aí, às 3, 4 da manhã, não é fácil. A 0 graus, isso. Agora nós estamos no horário de verão, então são 5, 6 horas. Agora, no verão, que a gente deveria descansar, a gente acaba focando um pouquinho mais. Então, eu sempre falo, foca nos trades, eu me divido no mês inteiro, nas primeiras 2, 3 semanas, acorda, marca menos compromissos pessoais à noite, para dormir mais cedo, para poder continuar acordando cedo, porque dormir bem faz muito bem no trade no dia seguinte. Dormir tarde, normalmente, a minha experiência mostra que os trades não saem da mesma forma, porque a gente usa a mente, o corpo está ali, a gente usa a mente. Outro fator que me fez melhorar os meus trades foi sair de casa. Quando eu parei minha atividade profissional e eu comecei a operar em casa, maravilha, top, é o que tinha de melhor. Chinelinho, melhor coisa. Os primeiros 6 meses é uma maravilha, depois enche o saco, para mim. Vocês podem gostar. Eu tenho amigos que não querem sair de casa e não toca campainha para atrapalhar. Eu quero ficar em casa operando. Para mim, não. Eu gosto muito de sair, de atividade, e não me fez bem. Tá? Então, saí de casa, uma cunhada minha tinha um escritório contábil em uma casa, disse, aluga um quartinho da tua casa. Aluguei um quartinho, estava lá na minha sala, então todo dia eu saía de casa. Aí que eu comecei a ter regras, sair no horário certo, chegar no horário certo, ligar o computador uns minutos antes, o meu quadro estava lá na parede. Então, isso me faz bem. Tá? Então, por que eu tenho um escritório hoje? Não para fins comerciais, porque me faz bem. Entendeu? A ideia do escritório sair de casa é porque eu tenho um espaço meu para montar. Evandro, você voltaria para operar em casa? Voltaria, caso precisasse, eu voltaria. Opero em casa, opero, os dias que na madrugada, quando, né, em casa. Mas se eu puder manter sempre um espaço, sair e trabalhar, e porque em casa também todo mundo vinha lá. O Evandro está em casa o dia inteiro, eu vou lá tomar um chimarrão com ele, eu vou lá falar com ele. Né? Acontece, Jorge, né? É? Isso, né? Então, o que acontece? O pessoal, o Ivan está em casa, quando as pessoas não tinham nada para fazer, iam lá. Pô, eu estou trabalhando, entendeu? Como é que é? Gato de...
É, então, um amigo meu mora na cidade lá perto de casa, ele adora operar em casa, não sai de casa, ele acha que para ele a melhor qualidade é poder trabalhar em casa. Regra, um quarto da casa dele é escritório, a esposa e a filha não abrem, tem que bater para abrir no quarto. Tocou a campainha, ele não atende, o telefone ele não tem dentro do telefone de casa, ele tem só o celular, faz tudo pelo celular. Regra, é trabalho. Ele trabalha das 3 da manhã mais ou menos que nem eu, até as 1 hora da tarde. Depois de tarde, ele leva o cachorro passear e fica passeando lá. Entendeu? É regra, ele adora. Convidei para vir para São Paulo. Não, vou ficar em casa, operando, fazendo. Não vou. Tá, gente? Então falando um pouco sobre disciplina, né? E eu tenho uma técnica muito conhecida, mas pouco vista, né? Por todos, né? Alguém sabe qual que é a técnica? Costa. Não? Rafael Reis, de Curitiba. Não? Quem foi indisciplinado essa semana ou semana passada, levante a mão agora. Nessa indisciplina, vocês ganharam ou acabaram perdendo nas operações? Foi melhor o resultado ou pior? Pior? Normalmente é pior. Né? Bom, quero falar contigo depois, quero aprender. Então, acontece às vezes de a gente fazer alguma coisa fora da regra, mas normalmente é pior. É a tendência, porque a gente sai fora do padrão. Eu vou fazer uma compra média que eu não costumo fazer. Se der certo, você tapa só com a peneira. Eu trouxe, o pessoal estava duvidando. Né? Eu preciso de essa maquininha que tem nos camelô. Eu uso lá no escritório. O pessoal duvidou, né? Só que eu preciso de alguém para participar. O que acontece? É muito fácil falar. Vamos levar choque? Quem errou mesmo aí, por favor, levante a mão. Alexandre, você foi disciplinado essa semana? Você foi indisciplinado, levou stop? Nos últimos 15 dias, você fez alguma operação? Choque para você. É perigoso, tá, gente? Cuidado. Tá? Se você leva 2 choques, você acha que vai repetir os erros? Não. Por quê? Porque você não é bobo. Não é? Gente, assim, quando a gente chega num extremo que não tem condição, se eu tivesse que levar um choque em cada erro, você vai pensar 10 vezes antes de fazer a operação. Você vai ser disciplinado. Por quê? Porque é natural do ser humano. Eu estou na pressão, eu não tenho opção. Ou eu vou levar choque, ou eu faço certo. Então, a gente tende a fazer certo. Então, essa dificuldade toda que a gente tem que ir melhorando. Tá? Então, eu coloquei aqui para a gente descontrair a máquina do choque. Tá? É óbvio que eu não uso a máquina do choque. Né? Porque eu sou disciplinado, por isso. Né? Isso. Tá? Então, a primeira parte da palestra que eu me propus a falar sobre disciplina era mostrar isso para vocês, um pouquinho. E agora eu vou falar um pouco sobre o tema que é rentabilize sem estresse, que é uma forma... rentabilizar sem estresse é uma forma muito difícil de poder mensurar, mas o que pode ser feito? Tá? Quem quer estar no mercado, principalmente de renda variável, como trader, e não consegue fazer as operações, pode transferir para profissionais do mercado. Aí eu curto muito o mercado, só que eu tenho uma atividade que é forte, eu tenho empresa, eu queria fazer operações, só que eu não tenho tempo para fazer operações. Então, você pode transferir para profissionais do mercado. De que forma? No mercado nacional, tu pode ir buscando empresas gestoras, corretoras, escritórios de investimentos, que é o que acredito que todo mundo conheça e é a estrutura do mercado. Estou falando uma pincelada aí para vocês entenderem, porque não é o nosso principal. E no mercado externo é a mesma coisa. Você pode buscar empresas gestoras, corretoras e escritórios de investimentos. Uma ressalva que eu faço, sempre procure tudo que seja regulamentado e documentado, tudo dentro das regras, tá? Sempre, porque no mercado financeiro infelizmente existem algumas pessoas, algumas empresas que não têm qualidade, que não têm certificações, então procure fazer tudo dentro, com tudo o mais possível dentro que esteja regulamentado e documentado, que é uma proteção para você, que é uma proteção para mim. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre as contas gerenciadas, que é um tema que aparece quase todo dia na sala da U-Trading, as pessoas pedem o que acontece, como que pode, o que pode ser feito. Vou falar então em conta PAN e conta MAN. Lá fora, no mercado externo, existe isso. O que consiste isso? Normalmente existe
você transfere a conta PAN, a conta MAN, na verdade, é uma solução técnica que clientes, digamos que nós somos clientes, nós não vamos operar. A gente transfere para alguém autorizado para fazer operações. Então, praticamente, a conta PAN e a conta MAN, dá para falar que é um software que organiza uma certa gestão de contas, distribuição. Então, permite que profissionais, investidores, gestores, fazem a gestão de várias contas ao mesmo tempo. Tá? Em outras palavras, as ordens são executadas na conta principal e são replicadas em outras. Tá? Hoje está muito claro, tá acontecendo muito no Brasil lá fora, sinais. Né? Pelo fato do MetaTrader oferecer sinais, eu não coloquei aqui os sinais, mas é como se fosse você ter sinais. A diferença principal é que na conta PAN e na conta MAN você vai ter um gestor. E aí que está o X da questão. Eu acho que você escolher o gestor, você escolher a empresa gestora, que seja regulamentada e que faça um bom trabalho, é o grande lance. E você apenas pegar um sinal, porque você vê o histórico, é só um ponto que você está vendo só o histórico. Você tem que saber a metodologia, risco, o que foi feito, o que não foi feito. Tá? Então, só abrangendo um pouquinho o que é possível, conta PAN e conta MAN. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho, já falei, tem que ser regulamentada. Quando vocês vão transferir para um profissional de mercado, é importante você conhecer o gerenciamento de risco. Tá? Quantos de vocês já fizeram investimento em fundos de investimentos aqui no Brasil? Vocês leram o prospecto do fundo que vocês colocaram dinheiro a todo? São poucas pessoas que leem todo. Parabéns. Parabéns. Você viu lá que tem risco de perder todo o dinheiro. Todos os fundos têm. Isso aí, entendeu? Então, a gente não tem o costume de ler. Existe todo... Oi? Isso, mas pode ser um fundo de renda fixa, isso. Isso. Então, o que acontece? Você escolheu uma empresa documentada, você escolheu uma empresa conhecida no mercado, top, um fundo totalmente documentado, de repente o fundo mais vendido no Brasil, mas você não leu o prospecto. Entendeu? Então, nós falhamos em algumas partes. Entendeu? É importante a gente ter. Então, assim, qual que é o risco do fundo? Qual que é o risco das contas? Entendeu? Então, tem que conhecer. Qual que é o modelo de trade bem definido? Se é um fundo de investimento em renda fixa, está muito bem definido. Se é em renda variável, vai operar em que renda variável? Entendeu? Se é o mercado lá fora, vai operar o que lá fora? Vai operar alavancado, não vai operar alavancado? Você está transferindo para terceiros e você tem que conhecer isso. Para quê? Para depois você medir se realmente ele está fazendo o que ele se propôs a fazer. Então, essas questões, mesmo nós transferindo, ok, não posso fazer trade, vou transferir. Nós temos que ter bem definido. Tá? Ok, eu sou trader, mas eu quero ter uma continha com alguém. Mesma situação, você começa a fazer, medir. Conhecer os riscos associados, transparência eu acho que é fundamental, ter transparências. E uma coisa que eu coloquei aqui, que eu não precisaria colocar, mas acontece no mercado lá fora, eu sempre indico, pessoal, sempre contas individuais em seu nome. Tá? Porque existem casos no Mato Grosso, lá no Acre. Muitas pessoas prometem rentabilidades altíssimas e você tem que depositar dinheiro na conta deles. Você, deposita na minha, entendeu? Acontece, tá? Eu não gostaria de estar falando, mas acontece, então é só um alerta. Então, assim, procure ter sempre as contas individuais em seu nome, entendeu? Se você vai para um fundo de investimentos, é o teu CPF que está lá dentro do fundo, o fundo ele tem um CNPJ. Então, assim, tomem esse cuidado, não se iludam, tá? Eu sei que a gente já está num nível aqui dentro mais elevado, mas eu sei que vocês vão transferir o conhecimento para outras pessoas. Então é importante eu mencionar aqui por quê? Porque acontece no dia a dia, são os casos tristes de mercado que a gente coloca. Aqui eu montei uma estrutura de conta MAN. Se a gente tiver uma conta de $100 mil, por exemplo, chamada conta master, e temos 3 investidores, um tem 50 mil, outro tem 20 mil, outro tem 30, o gestor, a empresa gestora, vai ter $100 mil lá para gerir. Entendeu? O software MAN, o gerenciamento de conta MAN, ele vai distribuir automaticamente proporcional. Essa é a facilidade que tem lá fora. Entendeste? E a gente consegue montar aqui, por exemplo, em questão de lotes, o volume. Se os $100 mil vai ser comprado $5, ele abre proporcional ao saldo. Então, a pessoa que faz a gestão lá fora, a empresa, ela tem um saldo.
E aqui está a conta individual. É tua conta, em teu nome, em teu saldo, recebe e-mail, tudo, tu tem acesso a tudo. Então, só montei essa estrutura para vocês verem. Falei um pouco de disciplina, falei um pouco de... O rentabilizar sem estresse, na verdade, é você transferir para outras pessoas, desde que bem, por favor. Isso, a conta é sua, né? A conta é sua, na verdade. Isso é você, na verdade, assim, a conta é sua, você acessa ela todo dia, você só não tem o direito de comprar e vender, porque quem faz a negociação é o gestor, entendeu? E você pode acompanhar. Enquanto ele estiver fazendo operações, por exemplo, ou comprando ou vendendo, você pode acompanhar, você só não pode interferir nas operações, entendeu? E a conta é sua, individual. Digamos que cortamos esse laço aqui. Você não tem um gestor. A conta, você que opera, tudo que você tem lá de extrato, acesso, também. A única diferença é que, enquanto tu estiver com um gestor, você não faz compras e vendas, para não interferir, óbvio, na operação. Se você não tiver gestor, você continua com a mesma conta, acessa tudo, você pode fazer compras e vendas. Não, aí o trading é uma empresa educacional. Aí você tem que procurar profissionais no mercado, tanto brasileiro quanto externo, que sejam habilitados para isso. Eu só estou mostrando o que existe no mercado, porque às vezes as pessoas pedem como que acontecem as coisas, né? Então, é importante mostrar o que tem e falar bem claro para vocês saberem, olha, existe. Por favor. Depende da tua afinidade, se ele depende muito particular, se ele tende a mostrar ou não. Depende. A estratégia em si, propriamente dito, de comprar e vender, eu acredito que não. Gráfico, média móvel, tal, acho que não. Mas o que eu indico? Indico você conhecer quanto é o risco da conta, quanto eu posso perder, o que você pretende fazer? Você pretende operar todo dia? Não operar todo dia. Como se fosse pode ser que ele tenha um robô lá, e você não saiba. Por isso que é importante você saber se é robô, se é manual, é importante você saber o risco, saber quanto pode perder, quanto pode ganhar. Tá? Por que você tem que conhecer o perfil? Porque, de repente, a pessoa vai fazer um trade por dia. De repente, a pessoa vai fazer um trade por semana. Mas pode fazer 180 trades no dia. 200, que acontece muito. No meu ponto de vista, ou é um perfil scalper, que faz muitos trades, então é um perfil de conta scalper, ou está embutido alguma coisa para fazer operações em benefícios da corretora. Entendeu? Então, por isso é importante a gente saber. Ok, o Evandro vai entrar numa empresa gestora. Vou colocar minha conta. Quantos trades por dia vocês fazem? Eu faço 50. Ok, 50, beleza. Por que 50? Porque a gente tem uma técnica assim, a gente usa só na volatilidade do mercado. Perfeito, eu concordo, eu quero entrar. Eu faço 200 trades por dia porque eu opero direto, faço muito scalper. Vou avaliar melhor. Opa, realmente, a tua técnica de scalper vale para entrar. Agora, se eu avaliar que faz muito trade, para sair muito trade no 0 a 0, só para pagar spread, pagar taxa, aí eu vou procurar uma coisa melhor. Sim, aí tem toda a estrutura de mercado. Por isso que eu sempre falo, regulamentado. É isso. Isso, quando eu falo em regulamentação, tanto no Brasil, já vi casos de empresas não regulamentadas operando, e tanto lá fora. Então, então quem opera lá fora, parte da estrutura lá em cima, entendeu? Envio do dinheiro, que o pessoal da Advanced vai falar, corretora regulamentada, um cara que te atende lá do outro lado, que, poxa, pega alguém em português. Fala, Thierry. Sim, daí a gente entra na parte mais técnica. Normalmente, quando se monta uma MAN dessa forma, a característica dela vai abrir proporcional para todos. Então, se a característica na MAN é tentar buscar 5% ao mês, vai ser uma característica para todos. Existem módulos auxiliares complementares, que pode ser até na PAN e outros módulos, que você abre sim, proporcionais. Existe eu vou fazer um parênteses antes, depois eu vou tentar te responder. Digamos que eu fiz lá X pontos, 2.000 pontos no mês, entendeu? Aí o que acontece?
Se tiver uniformizada, vai fazer 2.000 pontos, proporcional. Então vai ter, sei lá, 5% nessa, 5% nessa, 5% nessa. O resultado vai ser em pontos e o percentual vai ser o mesmo. Gente, eu estou encerrando agora. Eu coloco para vocês, então, a Studio Finance é um site que vai estar no ar, eu acho, até o final do ano, com material para todos. Tá? Vou fazer filtros para colocar material somente meus e de profissionais de mercado que eu julgo serem bons. Então, eu pretendo... Hoje não está no ar, estou divulgando agora, estudiofinance.com.br, meu Skype, evandro.guinzelli, para bate-papo, preferencialmente à tarde. Tá? Porque de manhã, muitas vezes, se vocês me chamarem, se eu não responder pela manhã, não é um desrespeito, é porque eu me reservo o direito de ficar concentrado na sala e nas operações. Tarde sim, tarde e noite eu costumo responder. E meu telefone, 54-91-29-6071, certo? Se vocês quiserem ter um contato, pode me ligar, pode me adicionar. Eu agradeço a todos, muito obrigado pela participação ontem e hoje.